Fala galera, boa tarde, tudo bem? Tô passando aqui para contar para vocês que encerrou a primeira etapa da escola. Finaliza hoje a nossa fase do DTS, que é o treinamento de discipulado aqui da Dunamis Pharma, aqui do DSM. E eu estou muito feliz com tudo que Deus fez. Hoje de manhã foi incrível. Nós tivemos nosso culto de envio. Toda a liderança Zion Dunamis estava aqui e fez imposição de mãos. Montaram aquele corredor de túnel de fogo e estiveram orando pela gente. Foi incrível poder receber cada palavra, cada toque, direcionamento para aquilo que Deus está fazendo. E como time de prático, nós fomos enviados. Então, eu e o meu time de Brasília recebemos chaves no mundo espiritual para essa temporada agora do prático. E também, como vocês ficaram sabendo recentemente, o meu time passou a ser Brasília, Rio Grande do Sul. Daqui 30 dias nós estamos indo para o Rio Grande do Sul, devido às calamidades que têm acontecido lá. A liderança da Zion Dunamis tem orado e sentiu de convidar o meu time de Brasília para fazer parte disso. Então nós também estaremos lá levando o amor de Jesus, a esperança e servindo. A gente ainda não sabe todos os detalhes do trabalho que vai ser feito detalhadamente no Rio Grande do Sul, mas no momento que a gente sabe, até para não colocar as nossas vidas em risco, estão esperando abaixar os níveis de água para que a gente possa chegar até lá, até porque o aeroporto está fechado e eles estão estudando a possibilidade de como que vai fazer se caso não conseguir de avião o transporte de ônibus e como ficaria isso, tá? Mas a gente sabe que a gente vai para lá e estamos muito animados, já gerando isso no nosso espírito, já intercedendo muito pelas famílias. Nós estamos orando muito mesmo, então levando como se fosse o meu estado, como se fossem minhas famílias que estivessem passando por isso. Então assim, os meus familiares estivessem passando por isso. Está sendo poderoso demais poder orar e interceder por essas pessoas. Com isso eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive hoje de manhã, que me marcou muito. Enquanto nós orávamos de manhã pelo culto do envio, assim que eu saí do túnel de fogo, eu já saí orando em línguas, já queimando dentro do meu espírito, e nisso o Espírito Santo me levou a ajoelhar no chão, e eu chorava muito, e eu clamava pela misericórdia de Deus sobre o povo do Rio Grande do Sul. Eu orava e pedia misericórdia, Senhor. Eu declaro o espírito de vida naquele lugar. Que pessoas que estavam nas UTIs recebendo vida, diagnósticos de UTI sendo mudados. Eu orei a respeito também, meu coração começou a queimar por crianças sendo encontradas, que estão sem paradeiros. Pessoas que estão procurando seus entes queridos sendo encontrados. E aí eu comecei a orar isso no espírito e eu comecei a orar em línguas. E ali eu devo ter ficado pelo menos uma meia hora intercedendo pelo povo gaúcho. E eu queimando meu coração, orando muito. E aquilo foi movendo dentro de mim, é como se viesse do meu interior, assim, sabe? Eu chorava, eu com a testa no chão, pedindo a misericórdia de Deus pelo povo gaúcho. Após que essa oração do povo gaúcho se encerrou, eu tive uma outra visão que tem muito a ver com o segundo lugar do meu prático, que eu tive uma visão que eu estava em frente ao parlamento, eu vi o prédio lá de Brasília, e aí eu comecei a orar. Nesse momento, eu não sei dizer para você exatamente o que eu estava declarando. Eu sei que eu estava orando em línguas e eu estava numa luta espiritual, era uma guerra espiritual. E nisso eu tive a sensação que minha mão pegava fogo. E aí eu colocava minha mão no chão, assim, ó. E eu tava tão brava, tão indignada, que eu batia a mão no chão e orava assim. E aí eu metralhava em línguas, assim, várias coisas poderosas. Eu comecei a declarar sobre Brasília, porque eu vi a imagem assim na minha frente. E aí nisso que eu tô orando, queimando por Brasília, me vem na minha mente bem grande assim o rosto dele, Alexandre de Moraes, aparece muito grande na minha frente assim. E aí eu comecei a interceder, e aí eu começava mais ainda, fiquei mais brava, e as duas mãos no chão assim. Tô até rouca. Perdão. Eu tô até rouca de tanto que eu orei, de tanta indignação que eu carreguei. Eu bati as mãos no chão e eu declarava: você não é rei do Brasil, você não é rei do Brasil. E aí nisso eu senti de Deus que vinha a palavra potestade maligna. E aí vinha o rosto dele e eu comecei a orar e lutar mesmo, como se eu estivesse numa guerra.
E eu senti como se eu carregasse uma armadura espiritual, como se estivesse vestida de armadura, e eu ajoelhada no chão, chorando, batendo as mãos e cancelando a autoridade dele sobre aquele lugar. E eu falava, você não é rei do Brasil. E eu declarava e orava em línguas, e orava em línguas, e fiquei ali também uns 40 minutos intercedendo. E nisso que eu tava orando, de repente aparecia uma ampulheta, ela era de madeira assim, e aí eu vi ela fazendo assim, ó, ela virava, e aí começava a cair areia. E aí Deus falava pra mim, o tempo dele tá encerrando, o tempo dele acabou. E aí que eu fiquei mais ainda feliz, e aí eu falava, glória a Deus, é o tempo do Senhor sobre a nossa vida, é o tempo de Deus sobre o Brasil, não é o tempo dos homens. E aí eu comecei a declarar. Quando eu fui contar isso pra minha amiga agora há pouco, eu falei pra ela sobre essa visão, compartilhei. Ela não sabia quem era Alexandre de Moraes, não se recordava da fisionomia dele. E aí eu tô no Google pesquisando pra mostrar pra ela quem é a pessoa. Quando eu olhei, tinha uma notícia embaixo, falando que o Alexandre de Moraes, ele vai sair do poder e quem vai entrar é outra pessoa. Ou seja, no dia 3 de junho, ele sai do poder do TSE e vai ter uma nova pessoa no lugar. E aí eu fiquei indignada, eu falei, glória a Deus, cara, Deus me entregou hoje, agora há pouco, a respeito de tempo, e que essa potestade maligna estava saindo, que era encerrado o tempo dele. E acabei de ver na internet que realmente o tempo dele está encerrado, e que ele não foi eleito, que houve uma eleição, e que vai ser outra pessoa que vai assumir o lugar dele. Então isso confirmou no meu espírito, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha vivido uma resposta rápida daquilo que eu estava orando. Então, eu orei e em seguida Deus trouxe a visão e alinhou aquilo que eu tinha acabado de orar, foi muito imediato. E como vocês sabem, aqui na escola eu não tô com tempo nenhum de ficar olhando política, acompanhando política na internet, então eu não fazia nem ideia que isso teria a possibilidade de acontecer, não estou acompanhando. Então, pra mim foi uma confirmação de Deus falando, está encerrado o tempo dele, a potestade maligna está encerrado. Claro que a gente sabe que ainda dentro do TSE, infelizmente, não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas eu sinto que é uma nova temporada, sim, que Deus está fazendo sobre o Brasil, e eu estou intercedendo muito pela nossa nação. Você sabe o quanto eu queimo por isso, que eu carrego paixão pela nossa nação. Então eu também estou orando muito a respeito. E estou feliz com essa notícia que veio uma confirmação daquilo que tem gerado no meu espírito. Não são coisas da minha cabeça. Então eu quero encorajar você também. Se você quer ir mais profundo na intercessão, começa a pedir as causas do coração de Deus, sabe? Uma dica que eu aprendi muito é: peça ao Senhor as dicas das intercessões, não aquilo que o meu coração quer, não é a minha justiça, mas qual é a justiça de Deus, o que o coração de Deus está clamando para intercessão nesse momento, né? E aí você pode colocar isso na sua intercessão e trazer uma causa para você orar e trazer justiça do reino de Deus. Essa visão pode também acontecer com você. E é isso, eu estou muito feliz com tudo que eu estou vivendo. Hoje foi o culto do envio e domingo nós estamos indo para os aeroportos já fazer as nossas viagens. Eu estou indo a Brasília, então é isso, a gente vai falando por aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.